Esse aqui é o Eduardo, ele vai se apresentar pra gente saber quem que vai estar nos falando tudo que vocês vão ouvir daqui pra frente. Oi, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, é engraçado isso, mas eu me chamo Eduardo, eu sou daqui do Rio de Janeiro, sou brasileiro, estudo chinês há cerca de 2, 3 anos e eu estudo economia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é isso. A minha área de pesquisa é como a China manteve a soberania nacional frente à abertura ao capital estrangeiro. Primeira pergunta, como é que você aprendeu mandarim? Por que o mandarim? É uma coisa que toda pessoa que aprende chinês é perguntada, né? Foi uma série de fatos que foram se encadeando, mas duas ideias principais e centrais na minha vida foram se consolidando ao mesmo tempo. A primeira é que eu queria cursar economia, que eu já tinha essa visão, às vezes, muito financiarizada, mas depois eu fui vendo que a minha área é mais de entender sociedade, de entender cultura, de entender como que isso se envolve na vida das pessoas e como transformar a vida das pessoas a partir de políticas públicas, a história disso. Eu já achava muito interessante o desenvolvimento econômico chinês e como que a economia chinesa se estruturou ao decorrer dos anos, de uma forma rápida, de uma forma constante, de uma forma muito bem planejada, de uma forma muito bem estruturada e encadeada. Em economia a gente tem que ver muito isso, a questão de encadeamento econômico. O que é isso, encadeamento econômico? Então, quando a gente está querendo fomentar um setor da economia, esse setor ele vai criar ofertas de bens e serviços e demandas por bens e serviços para a sua própria produção. E se a gente tem gargalos, o que seriam isso? Se a gente tem outro setor não conseguindo suprir essas necessidades ou demandando enquanto necessidade o que esse setor está produzindo ou oferecendo, não tem um planejamento para fazer com que esse setor converse com as demais partes da economia ou o setor externo, vender para fora do país, comprar, importar de fora do país. Se a gente não tem esses setores conversando como uma coisa unificada, a gente tem gargalos, a gente tem o que a gente chama de estrangulamentos, que o setor ele não anda, nada funciona. E como a China consegue planejar o desenvolvimento de setores a longo prazo e fazer com que o planejamento que eles estão fazendo para outros setores também de longo prazo se conversem e já prevejam a demanda que um setor vai gerar, já adiantem a oferta para suprir essa demanda e tudo conversando junto. É um nível de complexidade. Quando você vê tudo isso funcionando como uma coisa unificada e tudo se conversando, você pensa, como que existe um nível de planejamento nesse nível? Exatamente. Para o pessoal ter uma ideia, é como se eles falassem assim, a gente vai abrir uma nova cidade. E aí, antes de trazer a população para viver lá, eles já abrem escola, metrô, tudo que uma cidade precisa de infraestrutura. Aí, se eles falam assim, a gente quer que a China invista mais em, por exemplo, setor ferroviário, eles já vão formando engenheiros nessa área com anos de antecedência, se planejando para isso e tudo de forma interligada. Recentemente eu vi um vídeo da cidade de Shijiazhuang. É muito engraçado, porque no meio do nada você vê um monte de mato, aí um lugar com asfalto e uma estação que vai pro subsolo do nada. Eu vi esse vídeo. Metrô. Eu vi. Tudo isso entra na questão de planejamento. E uma vez eu vi um documentário muito interessante, de uma conotação meio liberal, mas bem legal, por sinal. Que, assim, explodiu minha cabeça, porque eu gosto de coisa com muita didática, algo que tem uma explicação muito legal. Até de recomendação lá na Netflix, que é o História Direta ao Assunto, se eu não me engano é na primeira temporada mesmo. A partir disso eu consolidei essa ideia de que eu queria entender mais sobre a economia chinesa e a partir disso eu consolidei essa ideia de que eu queria entender mais da economia chinesa e de que eu queria entender a economia enquanto uma forma de você promover a melhora da qualidade de vida das pessoas. E você acredita que entendendo melhor a economia chinesa e como as coisas funcionam lá, poderia trazer algum benefício para o Brasil? Sim. Como? A gente na economia tem uma área que é o desenvolvimento comparado, né? É muito problemático a gente tentar olhar para uma experiência econômica que tem toda uma conjuntura política, estrutural, histórica, social sendo formada ali há milênios, no caso da China, e tentar colocar cru em outro território, que tem toda uma sociedade, uma história, uma estrutura político-econômica e social totalmente diferente. Mas a gente vendo, por exemplo, casos de políticas isoladas, entendendo a realidade do Brasil e tentando adaptar isso, vendo o que dá para aproveitar ao caso brasileiro, tem muita coisa que dá para se aproveitar. E você já tem algum exemplo de algo que você viu ou que vê que dá certo lá e que acredita que daria pra gente trazer pro Brasil? Vou tentar não ser polêmico. Isso mesmo que você falou, do planejamento
antevendo a ocupação, a ocupação urbana. No Brasil a gente tem um grande problema, que é mobilidade urbana, qualidade de acesso, que gera um problema de acesso à cidade. Então, por exemplo, para quem mora na Zona Oeste, na Baixada Fluminense, para quem mora em qualquer outra área do Rio de Janeiro, para chegar na Zona Sul é um caos. Dependendo do bairro, se for pro Jardim Botânico mesmo. Jardim Botânico, um bairro de altíssimo nível do Rio de Janeiro e que alaga sempre. Então, assim, a gente tem um sério problema de infraestrutura urbana, a gente tem um problema de mobilidade urbana que entra dentro disso, a gente tem um problema de ocupação do território, ou seja, se tem um case de você não preparar, você não antever a ocupação de um território, é a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro é um grande exemplo de falta de qualquer tipo de planejamento urbano. Hoje em dia, a gente tem um planejamento de, acho que 8 linhas de metrô, hoje em dia tem 2, que são 2 grandes retas, assim, que levam de lugar nenhum a canto nenhum. A canto nenhum, meio que é isso. A China de 2008 até os dias de hoje construiu milhares de quilômetros de linha de alta velocidade, transporte de mercadoria, transporte de pessoas. Isso diminui custo para a produção, isso integra o mercado nacional, ou seja, uma indústria lá do norte pode colaborar com uma indústria do sul a um custo de transporte muito reduzido. A gente, às vezes, é mais fácil uma indústria do norte colaborar com um país de fronteira do que colaborar com uma indústria nacional. Exato. Então, quando a gente integra o mercado, por exemplo, constrói nem linha de alta velocidade, a gente não tá pedindo muita coisa. São trens, gente, só um trem. Então, por exemplo, uma integração ferroviária, porque o Brasil é dependente, infelizmente, ainda de modal rodoviário, que tem altos custos de manutenção de vias, manutenção de caminhão, deixa a economia brasileira dependente da variação dos custos do petróleo. E as vias também não são boas. Não são boas. E aí, por exemplo, a gente tendo uma malha ferroviária para integração de mercados, a gente tendo uma malha de locomoção de pessoas, uma malha para locomoção de pessoas, a gente não tá nem pedindo de alta velocidade. Só a Rio-São Paulo sair daí, uma Rio-Bahia, São Paulo-Bahia, uma integração, integrar com o Nordeste, porque viajar às vezes pro Nordeste é mais caro do que viajar para fora do país. É horrível isso. Mas assim, é basicamente isso, sabe? Essas coisas mais simples assim, que ainda assim fazem falta no Brasil, porque a gente não tem o básico. Infraestrutura no geral. E como que você acha que aprendendo chinês você pode contribuir? Então, no Brasil, a gente vê um aprofundamento das relações diplomáticas com a China, atualmente nosso maior parceiro comercial. E eu acho que a partir do momento em que a gente tem esse entendimento, Hanyu-Qiao, o evento de hoje, a ponte chinesa, a ponte para o chinês. Então, assim, eu sempre entendi língua enquanto uma ponte, enquanto uma forma de conexão, uma forma de entendimento. Quando você tem o domínio da língua do outro, ele não é outro, a gente consegue conversar, a gente consegue se entender, a gente consegue compreender o outro. E vai muito além de só falar palavras, né? Trocar frases. Vai muito além disso, é uma questão de cultura, entender a cultura do outro. Às vezes, com um simples ni hao, você já vai fazer a pessoa abrir um sorriso, vai abrir portas pra você, só porque às vezes você se esforçou isso aqui pra entender a cultura do outro. Isso. E eu acho que essas relações diplomáticas do Brasil com a China, a gente consegue explorar isso porque a China é muito aberta à negociação. A China é muito aberta a entender não só o que ela precisa, mas o que o outro também precisa, como isso pode ser conciliado. Os dois interesses podem ser conciliados por um bem comum. Então, por exemplo, a Bolívia conseguiu recentemente a instalação de fábricas de lítio, de processamento de lítio da China em território boliviano. Então você complexifica a pauta produtiva da Bolívia com uma parceria com a China. A Vivo chinesa tá vindo para cá agora, tá se instalando lá no polo de Manaus para produzir, vai vir com o nome Jovi para cá pro Brasil e tá treinando brasileiros para a produção local no Brasil. Então isso gera know-how de produção para o Brasil, que pode desenvolver, por exemplo, futuros polos industriais próprios brasileiros, gera mão de obra qualificada capaz de produzir isso internamente. Então essas parcerias eu acho que são muito boas e a gente conseguindo conversar, a gente conseguindo se comunicar, se conhecer e falar também do que a gente precisa, do que eles precisam e ter um entendimento para um desenvolvimento mútuo, eu acho que isso é muito interessante. Antes da gente continuar, se você já entendeu a importância do mandarim, como isso pode ser necessário para sua vida, eu vou te fazer um convite especial. No mês que vem nós vamos abrir uma nova turma do curso Mestres do Mandarim, é um curso de chinês que sai do absoluto zero e te ensina mais de 2.500 palavras através de um curso completo de 2 anos. E dessa vez nós vamos liberar um cupom de desconto exclusivo e para isso basta clicar no link aqui embaixo. Sem compromisso, vai lá dar uma olhada, ver se te interessa, mas não deixa de terminar de assistir esse vídeo. Bora lá?
Então você percebendo essas empresas chinesas vindo para o Brasil, você também percebe a necessidade de pessoas que entendam a cultura chinesa e falem mandarim? Com certeza. Que entenda a cultura chinesa, que fale mandarim. A força de trabalho qualificada que vai tomar as políticas públicas também precisa disso. A minha área de pesquisa é a manutenção da soberania chinesa frente à abertura ao capital estrangeiro. Quando a gente tem a abertura ao capital estrangeiro, é muito comum surgirem alguns problemas setoriais, algumas contradições. E a China é muito boa. Sabe qual é a primeira lei para a abertura econômica da China? Qual? Lei de Joint Ventures. A China fala de cara o que ela espera com a abertura. A China tem como uma das principais metas frente à abertura ao capital absorver know-how produtivo e a absorção da tecnologia estrangeira. Eles têm locais em que eles querem desenvolver, na qual vai ser fomentado com empresas estrangeiras. Então eles vão dizer onde vai ser implantado essas empresas, onde vai se localizar. Eles têm um direcionamento de força de trabalho qualificada para essas empresas, porque muita gente acha que a China só foi um lugar em que tinha mão de obra barata e que o capital estrangeiro se instalou. Mas não, a gente pode comparar dados da época de outros países do leste asiático que tinham nível salarial igual, mas a diferença da China é que a China já tinha uma mão de obra mais qualificada do que o restante. Esse foi um dos principais diferenciais. E para o pessoal que está começando a aprender chinês ou que tem interesse, o que você tem a dizer para eles? Eu acho que tem dois enfoques. Primeiro, depende do que você quer. Então, por exemplo, se você quer compreensão, busca prática. Busca conversar com chinês, busca grupo, busca emergir e se submergir o máximo que você conseguir na cultura. É o que eu faço. Então, assim, é uma coisa que me abriu muitas portas e se entrar na cultura mesmo é uma das principais formas de você desenvolver todas as áreas. Então, desenvolver pronúncia, desenvolver escrita, porque você não é brincando, né? Eu não gosto disso, aprender brincando. Mas é tipo assim, na prática mesmo, sim, não uma exato. Coisa robotizada, não uma coisa mecânica, você não vai gravar algo. Você vai falar tanto. Igual, Changwan é temperatura normal, né? Eu já recebi várias vezes chineses aqui no Rio de Janeiro pra mostrar, de comissões, faculdades e tal. Então, sempre quando a gente recebe, sempre quando eu tô com chineses assim, às vezes eu fico, deixa eu chamar isso, o que significa isso? Aí, às vezes, eu já lembro disso, entendeu? De bobeira, assim, E dizem que você tem que colocar emoção numa coisa. Se você colocar emoção naquilo, seja um momento de alegria, um momento de tristeza, até uma vergonha. Muita gente aprende passando algum tipo de vergonha. E aí você consegue absorver aquilo de forma mais natural, você nunca vai esquecer. E é diferente de só ficar olhando pro livro e repetir aquilo 10 vezes. Se você viver, aquilo vai passar a ser parte de você, você não esquece mais. Sim. E qual é a segunda? E a segunda é, se você tem um enfoque de ir pra China, é uma coisa que é meio problemática, porque eu vejo muita gente falando, não foque em prova, a prova não vai te... A prova é um referencial, assim, tem um vocabulário que vai te dizer mais ou menos se você consegue se comunicar em áreas essenciais da vida, mas não é um parâmetro de proficiência. É complicado, né? Porque a prova se chama teste de proficiência em chinês. Mas eu sempre falo sobre isso. Se você souber, você passa na prova. E se você estudar só pra prova, você não necessariamente vai conseguir se virar no dia a dia. Mas a gente sempre acha que a gente não sabe o suficiente, que a gente não tá avançando. Provas são legais pra isso. Eu falo sempre pros alunos, vai e faz só pra fazer. Aí dá mais confiança. E faz, é bom. Não que vai fazer tanta diferença, porque o realmente não vai dizer, não, que você sabe falar, mas pelo menos dá aquela confiança. Dá. Depois você vai pro 2, vai pro 3. E é bom você ver como funciona a prova. Já saber como funciona o sistema da prova, já saber como funciona o andamento da prova. Tem uma parte lá que você tem tipo 7 minutos pra escrever um monte de coisa. Não vamos falar esse negócio, não vamos assustar o pessoal, não. Faça, gente, é legal. Mas assim, foque na vivência, na experiência, mas também foque na formalidade pra que essas oportunidades que vão exigir a formalidade venham pra você também. Gostei dessa observação. Muito obrigada pela entrevista. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e ficamos assim. Até a próxima. 再见。